Quando a gente apresentou na Comissão de Legislação Participativa esse requerimento, dois argumentos no nosso campo de oposição foram utilizados para dizer que ele não deveria prosperar. O primeiro deles é que, no atual momento político que a gente está vivenciando, trazer a radicalidade de Marighella seria para nós um tiro no pé. E, na nossa avaliação, é exatamente o contrário. Não ter a capacidade de avaliar o que é a nossa história e a necessidade de lembrar aquelas e aqueles, e que bom estar aqui ao lado de Maria Marighella, daqueles e daquelas que resistiram à ditadura empresarial militar, lembrar dessas pessoas como um modelo permanente de inspiração à luta é uma necessidade da qual nós não podemos abrir mão. Quanto maior o risco de fechamento de regime e de ampliação do poder autoritário do senhor Bolsonaro e companhia, maior a necessidade de que a gente se disponha à luta. Eu também nunca vi fascista recuar porque a gente deu mais espaço para ele avançar, ou porque a gente não o chateou. Fascista recua quando considera que não tem espaço político para avançar, quando não tem espaço político para fazer com que o seu projeto de poder prevaleça. E um segundo argumento utilizado foi: seria um gerador de precedente exibir o filme de Marighella, e eu agradeço a todos e todas que se dispuseram, agradecer muito ao Wagner Moura, que pessoalmente também, desde o primeiro momento, se colocou à disposição para que essa ideia pudesse se viabilizar, geraria o precedente porque outras atividades da direita e da extrema-direita se realizariam nesse espaço. E aí a pergunta que eu faço é: mais precedente? Porque toda semana a gente tem uma atividade diferente da extrema-direita e da direita nos espaços parlamentares. A diferença é que eles tentam naturalizar essa presença como se ela fosse normal, e que a nossa presença, essa sim, pudesse ser considerada um espaço estranho, onde você tem que tapar, onde você tem que sufocar as vozes de resistência à ditadura militar. Bolsonaro, para muitos, se naturalizou. Para a gente, nunca vai se naturalizar. E o exemplo, e por aí eu termino, e o exemplo de Marighella, que é uma inspiração para tanta gente, e principalmente para as juventudes, é a energia política para a organização necessária para um enfrentamento sem mediações com o fascismo de plantão. Falo, e por aqui termino mesmo, com uma emoção que muitas vezes quer se soltar e que se sente sufocada, que nesse estágio da vida e da realidade brasileira, ter a lembrança de Marighella e ter um filme como esse, que vocês disponibilizaram as suas energias e que estão dividindo com a população brasileira, é um instrumento de estímulo, de organização política, de formação para as juventudes e para aqueles e para aquelas que não escolheram o lado fácil da história e que não vão se entregar. Na primeira etapa do golpe de 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff, eu citei vários nomes que foram perseguidos pelo arbítrio.
e nenhum nome gerou maior repercussão do que o nome de Marighella. Repercussão para a moçada que se tocou e que se sentiu representada naquele grito, e repercussão também para os fascistas de plantão que fizeram questão e fazem até hoje, sempre que tem a oportunidade, de poder tentar enquadrar Marighella como aquilo que ele não foi. Marighella, para nós, para a história brasileira, nós não temos nenhuma dúvida, é sim um herói com as suas contradições, um herói cheio de humanidade, mas um herói porque não se deixou vencer pelo medo. Fora Bolsonaro, fora Mourão e fora as estruturas que dão sustentação ao fascismo de plantão. Marighella vive!